turnos. Vai ter ou não vai ter segundo turno? Em São Paulo? É. Olha, eu espero, seria muito bom que não houvesse, porque acho que a eleição está liquidada. De todo modo, acho que o João Dória vai vencer a disputa. Isso economiza tempo, se economiza conversa mole, se economizam promessas que não vão ser cumpridas, né? Agora, parece que a tendência é haver segundo turno, sim, né? O PT, na reta final, resolveu reunir ali suas forças, o que lhe resta de força na cidade. É um partido grande ainda, né? Houve uma campanha forte ali, de voto útil de um pedaço dos eleitores de Erundina pro Haddad. Parece que isso funcionou, a esquerda faz isso, sabe fazer isso, fez isso no Rio de Janeiro, né? Tanto é que o Freixo deve ir para o segundo turno, e está fazendo isso e fez isso em São Paulo, me parece que de maneira eficiente. Então, ainda que eu ache que seria melhor não haver, porque, insisto, você diminui a quantidade de promessas que não serão cumpridas numa disputa, né? Porque no segundo turno elas vão se acirrar. Em todo caso, acho que tudo aponta para que haja sim, né? Quase deu, aliás, a primeira informação de que poderia o Dória vencer no primeiro turno, eu publiquei no blog, mas vamos ver, né? De qualquer modo, a margem de erro é de 2 pontos e ainda pode ser que aconteça, né? Se a gente lembrar de eleições passadas, o PSDB sempre tem um pouco mais de votos do que ele atribui em boca de urna e pesquisas, né? Como a pesquisa apontou 48, Datafolha, dos votos válidos, como a boca de urna está apontando a mesma coisa, então acho que dá 49, né? Acho que apontou a pesquisa. 48 e pouco. 48 e pouco. Então acho que sim, ainda é possível que sim. O meu sentimento, no entanto, a minha sensação é de que caminha para o segundo turno. De todo modo, o que Bob captou é a mais absoluta verdade, né? Reinaldo, a Vera, tudo bem? Só um minuto, sim. Okay. Ou dá segundo turno entre o Dória e o Haddad, ou o Dória leva no primeiro, né? Oi, mas tudo bem, Veroca? E aí? Tudo bem? Você acha que se confirmando indo o Haddad para o segundo turno, vai ensejar um discurso do PT de que o partido não está assim tão desgastado e que o ex-presidente Lula teve peso para isso? Vamos ainda ter que assistir ao PT cantando vitória de alguma maneira? Sim, com certeza. Veja só, se não tivesse havido a perspectiva de o PT nem sequer ir para o segundo turno, é claro que aí seria derrota completa. O PT vai fazer de uma derrota acachapante, porque será uma derrota acachapante, uma forma de vitória, já que não era esperado até a semana passada. Havia sim, talvez, mas não se apostava que pudesse. Agora, mais uma vez, né, o russomano se mostra aí uma figura muito interessante, né? Na reta final ele sempre despenca, e o PT acaba conseguindo, né? E dessa vez também, Vera, houve o que eu chamaria de voto punição, né? Quer dizer, o PT conseguiu convencer o eleitorado da Marta, uma parte substancial do eleitorado estava disposto a votar na Marta, de que ela era uma traidora, de que ela abandonou o partido, de que ela abandonou a causa. Enfim, a candidatura dela teve ali, tudo indica, né? A candidatura se esfarelou aí nos últimos dias, né? E isso eu quero crer que decorre da campanha negativa que o PT fez, que foi muito pesada em cima dela, e ela não conseguiu resistir. Agora, Reinaldo, é Denise quem está falando. Essa posição agora de Haddad também não revela um pouco do descolamento que ele tentou ter do Partido dos Trabalhadores, do próprio presidente Lula, porque ele apareceu muito pouco na campanha dele, assim, presencial, não é? Olha, você tem razão. O Lula ainda apareceu um pouco mais, mas de qualquer modo, eu observei outro dia nos Pingos, que em 2012, todo esforço era para fazer o Haddad se identificar com o PT, né? Lembra-se disso? Então, olha, o Haddad é PT, gente, o Haddad é PT, o Haddad é PT. A campanha desta vez, especialmente nas redes sociais, foi curiosa, foi o contrário. Gente, o Haddad é melhor do que o PT. Eu estou curioso para ver qual vai ser o percentual dos jovens, se a gente conseguir ter esse corte, que votaram no Haddad. Porque entre a molecada, a moçada, aí, adolescentes, pós-adolescentes, essa campanha foi muito forte,
Né? Eu falava Talvez isso a boca de agora. urna tem essa estratificação, né? Mas eu acho difícil. Boca de urna normalmente não tem estratificação. Não, boca de urna não, mas tô dizendo, depois se a gente conseguir ter algum dado, porque isso com a juventude, essa campanha foi muito forte. E eles têm muita força em rede social, não é, Reinaldo? Eles têm muita força em rede social, então isso, eu mesmo li vários textos, eles chegaram aqui à minha casa, né? Eu tenho filhas jovens, os textos chegaram tentando convencer os eleitores de que o Haddad não é PT, de que o Haddad é melhor do que o PT. Então, isso acabou contando também. Ô Reinaldo, agora Celso Russomano, mais um fogo de palha e de novo, mesmo com a eleição mais curta, ele fica fora de um eventual segundo turno. As pessoas no começo confiam nele, lembram nele, mas no fim das contas não confiam nele. É possível fazer essa avaliação? Eu acho que sim. Olha, ele sempre perde pelos próprios méritos, né? É uma coisa impressionante esse rapaz. Com a presença dele sempre forte na televisão, com aquele negócio do consumidor e não sei o que e tal, então o nome dele de início é sempre lembrado, né? Então logo ele é convocado a dizer o que pensa, aí ele despenca. Então desta vez ele começou a se esfarelar com a história do Uber, né? Em que ele não, para começo de conversa, ele não deixou claro exatamente o que ele pretende, né? Mas as pessoas entenderam, e sobretudo os usuários, que ele pretende limitar o serviço em São Paulo. E aí é realmente uma equação curiosa. O que ele fez? São um pouco mais de 30 mil taxistas em São Paulo, ele resolveu acenar para esse público, tudo bem, ele tem... Mas ele se esqueceu que os usuários do Uber são muito mais do que isso. Reinaldo, mais uma coisa, a vitória do João Dória, a se confirmar agora ou eventualmente no segundo turno, o que ela diz sobre a correlação de forças interna do PSDB? Olha, se não muda, é claro que o grande vitorioso dessa eleição se chama Geraldo Alckmin. Eu te diria, é o grande vitorioso nacional dessa eleição municipal, né? Ele bancou o Dória teve, eu fiz uma pesquisa recente aqui esses dias, o Dória teve em um mês a maior ascensão da história das eleições. Nunca ninguém saiu de 3 pontos e chegou a mais de 30 em um mês, porque foi isso que aconteceu, em um mês de campanha na televisão. Mais de 40, né? Tô dizendo que em exatos um mês, ele subiu mais de 30, agora mais de 40, claro, e chega a reta final com mais de 40. Isso não se viu antes, nunca se viu antes. Agora, Reinaldo, então, em relação... Só para concluir o raciocínio, é claro que o Alckmin soube ler o jogo de São Paulo com mais precisão do que seus adversários. E aí tem os acertos de campanha, né? A campanha dele foi muito boa e contou para isso também o fato dele ser uma figura tranquila, caruável. Quando a Erundina tentou se estapear com ele no debate da Globo, ele apenas disse, olha, respeito sua trajetória, tal, não se alterou. Então a campanha foi correta, o Alckmin sim, ele sai fortalecido. Digamos que a fila dos presidenciáveis, né, o Alckmin está bem lá na frente agora disputando o primeiro lugar. Isto é uma evidência, né? Não Reinaldo, agora Joséval, e pelo jeito é a segunda vitória do Alckmin, porque também a grande votação do Aécio foi dedo dele, né? Exatamente, mais do que... E tem uma coisa, né, Joséval, precisa lembrar também que na eleição passada, né, o PSDB em São Paulo não ganhou em uma única cidade, né, na eleição federal. Só em uma cidade o PSDB não ganhou, em todas a eleição estadual, eleição estadual. O Alckmin só não ganhou em uma cidade. Então, é claro que ele se fortalece. Aí, é claro, vão começar aqueles debates que a gente já conhece. Não, ele é muito forte em São Paulo, mas no resto do Brasil não. Eu diria assim, é uma grande vitória do PSDB em São Paulo, mas está deflagrada a guerra no PSDB. O Vera Alckmin só não ganhou em Hortolândia, é bom lembrar, por causa da penitenciária lá, né, Gil? É importante verificar que o governador Geraldo Alckmin vai colher uma vitória maiúscula no estado todo, não só na capital, tá? Exatamente. Ele deve vencer no primeiro turno em Santos com seu candidato, o PSDB pode recuperar São José dos Campos, pode recuperar Guarulhos, tem chance de botar um candidato
candidato no segundo turno em Santo André, em São Bernardo, em São Caetano, fazer o cinturão do ABC. O cinturão do ABC, que é o cinturão ali em que o PT sempre é muito presente. Exato. Né? Então, olha... Em Ribeirão Preto também, em Campinas é um candidato do PSB, mas que é aliado do governador. Em Sorocaba deve ganhar o DEM, mas também é aliado do governador, então ele vai fazendo um cinturão muito forte em São Paulo. Muito forte, o PSDB volta a ter uma presença de São Paulo gigantesca, e alguns caciques do PSDB que não apostaram no João Dória, evidentemente ficam numa situação mais difícil, né? Alguns ali perceberam na reta final como estavam as coisas. O próprio Fernando Henrique chegou a dar uma declaração, o José Aníbal deu uma declaração, mas outros ficaram fora, inclusive fazendo oposição ao próprio candidato. Rinaldo, desculpa te cortar, mas agora é oficial, tá? Gustavo Frutti aparentemente está fora do segundo turno mesmo. Com o total de urnas já apuradas, o prefeito de Curitiba fica fora do segundo turno, que vai se dar entre Rafael Greca e esse novato do PSD, que ninguém conhece, Ney Leprevost. Pois é, tá corrigindo a gente, é Ney Leprevot. Falaram pra mim e pra Vera, Madeleine e Vera, vocês estão falando errado. Leprevot, é pra ver que eu não conheço ele mesmo. Nem prazer, Vera Magalhães. Prazer. Reinaldo, eu estava querendo saber... Prazer também, que eu tô sabendo que ele Leprevot agora. Deixa eu só falar uma coisinha de Curitiba. O Rafael Greca chegou a ter uma das eleições mais garantidas do país, das capitais, né? Ele vencia no primeiro turno tranquilamente. Aí, com aquele desassombro que também o caracteriza, nessa e em outras circunstâncias, ele resolveu contar que uma vez ele carregou um homem do povo no colo, porque a pessoa estava doente, e ele, ao sentir o cheiro da pessoa, ele vomitou depois. Ele contou isso nada menos numa espécie de um bate-papo numa comunidade católica, da esquerda católica, né? E aí ele despencou. E corre o risco sério de perder a eleição. Então, às vezes, as pessoas pagam por aquilo que falam também, né? Ainda bem na democracia, eu gosto que essa coisa aconteça. Agora, isso pode ter acontecido também no Rio, a gente estava discutindo há pouco a posição de Eduardo Paes, o enfraquecimento dele como força nas eleições. Eu queria a sua avaliação, Reinaldo. Crivella com 23,46% agora, Marcelo Freixo 21,06%, Pedro Paulo 15,33%. Olha, eu escrevi já 2, 3, 4 textos nessas últimas horas sobre o Rio de Janeiro. Aí entra mais do que o analista, entra também o opinador nesse momento, né? Eu lamento muito o resultado da eleição no Rio de Janeiro. Acho que vai dar, sim, segundo turno, tudo indica, entre o Marcelo Crivella e o Freixo. Lamento porque o Eduardo Paes fez a melhor administração na cidade do Rio desde que o Rio era o estado da Guanabara, com Carlos Lacerda, né? Com as qualidades e sem alguns defeitos do Carlos Lacerda. Alguns defeitos do Eduardo Paes são dele mesmo, não são do Lacerda. Algumas qualidades são parecidas. Foi com dinheiro federal. Bem, mas o dinheiro federal pode ser mal usado, ele usou direito. O Rio mudou muito nesses últimos tempos. E, infelizmente, não vai, a gestão do Eduardo não vai poder ser testada nas urnas, né? Acho que ele... errou na escolha do candidato. A esquerda desgastou demais o Pedro Paulo em razão daquele episódio familiar, ainda que o Ministério Público tenha pedido o fim do processo e o Supremo tenha aceitado, por falta de provas, mas o desgaste já estava dado. O Marcelo Freixo tem um pouco essa coisa ali do Rio de Janeiro, da esquerda, que eu chamo da esquerda da Zona Sul, do Leblon, Copacabana e Ipanema, né? Que é a esquerda rica do Rio de Janeiro, e que consegue de algum modo fazer com que isso transborde um pouco além dessa fronteira desse novo riquismo socialista do Rio, né? E você vai ter uma disputa, até eu brinquei, entre duas forças religiosas, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, com Marcelo Crivella, e a Igreja Socialista com o Freixo, né? É um caso, fazer uma piada, em que o Rio, em vez de ser a luz do fim do túnel, é o túnel no fim da luz, né? São dois iluminados, e depois tem o túnel, né? Que é o que se chama em física buraco negro. Acho um resultado lamentável, e atenção, chama atenção para uma coisa do Rio, que para mim é estupenda. Se a boca de urna estiver certa, eu acho que ela está relativamente certa, a esquerda no Rio obteve 25% dos votos. 20 do Freixo, 4 da Jandira e 1 do Molon.
25%. Os não esquerdistas, 75%. Mesmo que você tire o Marcelo Crivella, sobram 45%. Ainda assim, a esquerda emplaca um candidato no segundo turno e, atenção, com chances imensas de vencer. Com chances imensas de vencer. Talvez seja até bom, para ficar claro que o pessoal não sabe governar. O problema é que a população do Rio, nessas horas, é que paga o custo. Né? E vai pagar caro. Por isso, se isso acontecer. Há uma chance enorme, boa parte da imprensa já comprou a candidatura do Freixo, ele tem essa coisa, então há uma rejeição crescente ao Crivella em razão da sua ligação com a igreja. O Rio de Janeiro realmente está dando uma lição de como não se deve fazer. Notem, a esquerda fez voto útil no Rio, os eleitores da Jandira correram para o Freixo, né? Só que os conservadores não fizeram voto útil. Ao contrário, o Flávio Bolsonaro, tudo indica, até vai ter uma votação maior do que se esperava. Então a extrema-direita do Rio merece os parabéns, porque a extrema-direita do Rio talvez eleja o Marcelo Freixo o prefeito do Rio de Janeiro.